Ah, boa noite a todos, meus amigos. Hoje, então, é dia 6 de agosto, quarta-feira, 2025. Estamos retornando de um pequeno recesso, voltando aos nossos estudos dos princípios básicos da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Nessa noite de hoje, estudaremos a pluralidade dos mundos habitados, um tema bastante interessante. Isso. E no próximo encontro, né, daremos um complemento a esses estudos. Então, para começar esses estudos, vamos iniciar então com uma leitura inicial de harmonização. Aqui. Opa, não foi. Peraí, não foi. Uhum. Já já ele entra. Pronto. Permitir. Foi? Entrou, né? Uhum, Entrou. Então, do livro Evangelho por Emmanuel, volume 4, aqueles comentários do Evangelho segundo João, capítulo 6 de 42, domicílios espirituais. Há muitas moradas na casa do Pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é força a impelir-te que para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerá teu ninho. Não te valhas assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para reprovar as aflições que resgatam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derribes desapiedado os domicílios alheios. Não exiba a virtude nos gestos exteriores, porque a víbora da vaidade pode ferir-te quando suponhas colher as flores de imaginária vitória, e nem desejes a frente avançada no combate da purificação, com o desprestígio e a derrocada dos outros, porque é possível o teu apressado recuo para retificar decisões. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Os perversos moram nos jorros do crime, e os criminosos esbarram sempre nas furnas do tardio arrependimento. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta estagiam nos desvãos do desequilíbrio, e os desequilibrados se detendo-se por fim no abismo da enfermidade. Os desertores da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nos enxovais do orgulho e do egoísmo, e os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando despenhadeiros morte. da morte. Observa deste modo a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás, escravo ou senhor, no templo do bem, ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Emmanuel, mostrando então essa visão dos domicílios espirituais. E assim, amado Mestre Jesus, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecendo a Deus, nosso Pai amado, nosso Mestre querido, por mais essa oportunidade, Senhor, de estudar, de compartilhar seus ensinamentos e que possamos ter os nossos corações abertos para que a semente que está em nossos corações possa germinar, possa crescer,
possa dar bons frutos, que seus ensinamentos possam verdadeiramente, a cada dia, sedimentar em nossos corações. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pelos amigos que colaboram nesses estudos, na presença de todos e de todos aqueles que irão assistir futuramente esses estudos. Graças a Deus. Isso. E assim, vamos começar o estudo da noite. Boa noite, João, que ainda não falei com Boa você. noite. Boa noite a Já todos. começar. Boa noite a Boa noite, todos. João. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Então vamos lá, né, gente? Deixa eu só preparar aqui para compartilhar uma tela com vocês, dando meu boa noite aí a todos. Sim, Retornando aqui, só um segundinho que eu não estou conseguindo passar a tela aqui, agora foi. É, deixa eu. Isso, muito bem. só um Estamos hoje segundo. iniciando mais um tema novo, já estudamos muitos temas. Sempre que, né, tivermos uma oportunidade, vamos rever os vídeos. Cada vez que eu ouço aqueles vídeos, a gente aprende mais um pouquinho, descobre alguma coisa que, nossa, faltou isso, interessante. Vou pesquisar, né, mais um pouquinho sobre tal item apresentado, né, nesses estudos, então vale a pena rever. Muito bem. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo tranquilo. Sim, tá dando Tranquilo. para ver. Tô achando sua voz um pouquinho baixa ou não? Sou eu. Será? Como é que tá aí, pessoal? Ah, Tá boa a tá voz. bom, tá bom. Então vamos lá. Bom, seguindo, né, como a Denise bem falou, a gente está estudando aqui no NEP Brasília os princípios básicos da doutrina espírita, puxando para a luz do Evangelho de Jesus. Tá? Consta na obra espírita que o Espiritismo é o Evangelho, é o cristianismo redivivo, vivo novamente. Então, tem várias passagens, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, que fazem menção a essa similaridade, quando não a mesma coisa, em se tratando de doutrina espírita e de Evangelho de Jesus. E a gente costuma falar, né, que com Kardec, que no Espiritismo está a chave com a qual tudo se explica de maneira fácil. Então, a gente está fazendo essa fala novamente para a gente reforçar a necessidade de buscarmos o entendimento da mensagem de Jesus usando os conhecimentos e os princípios básicos que a espiritualidade amiga trouxe para nós desde Allan Kardec. Desde Allan Kardec. Os ensinamentos já existiam, tanto esses aqui que a gente vai conversar um pouco, como, né, sobre a doutrina espírita ou pontos fundamentais da doutrina espírita, eles sempre existiram, e se manifestaram ao longo das épocas e das eras aí, só que não tinha uma explicação e uma compilação como Allan Kardec fez. Então, esse é um grande mérito do nosso querido professor Allan Kardec, né, que conseguiu ali num espaço curto de tempo, foram 14 a 15 anos ali de atividade constante, desde quando ele teve contato com os fenômenos mediúnicos de materialização, ele teve esse tempo para poder organizar. Então, todo poder, capacidade que Allan Kardec tinha é, de, 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 de concatenar as ideias, de organizar as coisas de uma forma, de dispor de uma maneira, começando do simples para o mais complicado, que ele adquiriu isso não só como professor que ele foi na encarnação dele, nosso querido Hipólite, ou Hipólite, né? Leon, como também de outras vidas. Somos reencarnacionistas, então com certeza ele não adquiriu todo aquele conhecimento apenas em 50 anos de vida, que foi aos 50 anos que ele teve contato com esses fenômenos. Enfim, Kardec ali dos 50 até os 69, né, ele trouxe
de uma forma organizada todos esses ensinamentos. E foi em 1857, né, aos 54 anos de idade, que ele, 53, 54 ali, né, que ele publicou o Livro dos Espíritos. Dentre os princípios básicos da doutrina espírita, nós temos esse aqui: pluralidade, multiplicidade, né, vários, muitos, dos mundos habitados. Até então, mundo e habitado, entre aspas, era somente o nosso. Só isso. Não se concebia nada diferente, né? Poderia até se conceber pelo pensamento, pela imaginação, mas nós não tínhamos mecanismos muito, né, mais apurados e maiores e melhores para poder investigar melhor o universo como a gente tem hoje. Mas já existia o telescópio, né? Então foi criado em 1608, 1600 e pouco. Aí Galileu Galilei, logo na sequência, melhorou, enfim. Já olhávamos para o espaço, não mais a olho nu, tão somente, então com uma ferramenta que conseguia aproximar mais as coisas. Então Galileu Galilei, em 1610, 9, 1609, ele conseguiu ver uma série de coisas, as crateras da Lua. Então, sabe, as coisas começaram a ficar assim, nossa, as fases de Vênus e Júpiter. Então ele começou a ver uma série de planetas, né? E aí foi aprimorando ao longo do tempo. Mas por que que esse tema, né, está dentro da doutrina espírita e também está dentro do Evangelho de Jesus? Eu tenho um material aqui que são muitos slides, mas é porque eu aproveitei um estudo que eu já tinha feito também do assunto. Mas nós vamos avançar, vamos firmes, né? O Haroldo costumava falar uma frase interessante quando a gente estudava com ele há muitos anos. Quando a coisa ia começar, ele falava assim: apertem os cintos, né? O avião vai decolar. Então, vamos com calma, tá? Pode ser que tenha alguma turbulência no meio do caminho, mas de cinto apertado a gente não se machuca, né? Pluralidade dos mundos habitados. Como a gente vem falando, ele está aqui listado, né, como um dos princípios básicos, um trabalho que Honório Abreu construiu há muitos anos na União Espírita Mineira. Já vimos uma série de princípios, né, é um encadeamento. A gente vê esses princípios o tempo todo, não só na doutrina, como na mensagem de Jesus, no Velho Testamento, no Novo Testamento. A gente vai encontrar tudo isso. Deus, Jesus, Espírito, livre-arbítrio, evolução. A gente já vem estudando isso. Então, nessa sequência, depois de a gente ter estudado reencarnação, a gente parte agora para essa pluralidade dos mundos habitados. Nesse pequeno livreto aqui, panfletinho, já está ali, ó, dando uma dica. Ó, no Livro dos Espíritos, na questão 55, a gente vai achar falando do assunto. Em João 14:2 também vamos achar. Gente, é a grande passagem, né? É a grande passagem que referenda e nos remete a um estudo mais aprofundado do assunto. Lembrando que, com Emmanuel, tá? No Caminho, Verdade e Vida, na introdução, todas as palavras, gestos, a vida do Cristo, né? Tudo que ele falou, fez, tem um sentido e um significado para o nosso espírito imortal, para a nossa vida imortal. Então não é só para aquele momento, não é só para uma pessoa, não é só para uma determinada situação, é para a nossa vida de espírito. E a gente estuda também, estudando o Evangelho de Jesus, que naquelas passagens fala assim, e abrindo a sua boca falou. Então, quem falou isso? Ninguém mais, ninguém menos que Jesus, que já estudamos bastante sobre Jesus, né? O co-criador do planeta Terra, nosso irmão maior, enfim. Então, o que que é Jesus falar, né? Deveria ser nos ditados hoje modernos, Jesus falou, a água parou. Deveria ser assim, né? Mas ainda não é, porque a gente dá nossas notas de interpretação e, enfim, aí dá margem a todo tipo de coisas, de ações e de comportamento. Então, Jesus falou algo que está aqui em João 14:2. E é o que nós vamos passar por ele agora, tá? Depois nós temos aí, né, ao longo dos meses aí, a sequência aí de muito bons assuntos aí
para a gente falar, ó, ainda falta imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual. Nós temos que ainda falar sobre a mediunidade, a comunicação, né, com o mundo invisível, a influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Olha que coisa interessante, tem muita coisa bacana. E a luz do Evangelho de Jesus. Vamos seguir. Então tá, pluralidade dos mundos habitados. A gente vai lá em João 14:12. Olha essa famosa frase. Jesus fala: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, isso é Jesus comentando. A gente vai já contextualizar um pouco mais essa passagem. Mas, enfim, a passagem que o Honório trouxe é isso aqui que a gente vai conversar. Nisso, a gente se baseia para falar dessa pluralidade dos mundos habitados, que são essas moradas, né? Essas habitações, né? Que a Denise trouxe a mensagem de Emmanuel para a gente. Então, são locais, moradias que a gente constrói, que a gente constrói, porque somos os espíritos, a gente age na matéria, a gente consegue construir muitos e muitos lugares para a gente habitar, como o planeta Terra, o mundo no qual a gente habita. Mas vamos seguir. Contextualizar um pouquinho. Eu trouxe aqui a passagem de João, capítulo 1, versículo 5, até do 1 ao 5, né? Desculpa, capítulo 14, versículo 1 ao 5, por enquanto. E a gente vai dar uma contextualizada, na realidade a gente vai dar uma lida aqui na passagem, né? Mas Jesus já estava anunciando que ele ia partir, né? Então tá na metade do Evangelho de João aqui, mas ó, eu vou embora, logo, logo. O pessoal ficou meio, né, apavorado. Como assim o senhor vai e tal? Criou-se ali uma pequena confusão no coração das pessoas que estavam próximas a Jesus, mas ele fala, ó, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Então, Jesus já estava começando a acalmar. Calma, peraí, vocês acreditam em Deus? Então acredita também em mim. Não se turbe o vosso coração. Ele está falando da ida dele, gente, da partida. Pode pintar na cabeça, né? Para onde? Como assim? Você vai? E aí Jesus fala: Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele reafirma, afirma, né? Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está indo para algum lugar, ele afirma que na casa do Pai, de Deus, tem infinitas moradas, ou muitas moradas, né? E que se fosse diferente, ele tinha avisado. E ele está indo, ele vai preparar lugar para quem quiser ir também. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus nos quer junto dele. Nos quer junto dele. Então ele vai preparar lugar, aí ele volta e vai levar a gente com ele. Onde ele estiver, a gente também vai estar, ou pode estar, tá? Então Jesus, ele não estava falando, se ele falou que iria partir, logo em seguida ele começa a acalmar as pessoas. Calma, gente, calma, não se perturbe, não, tá tudo certo. Tem muitos lugares por aí, eu vou, preparo lugar, volto, levo vocês, vou trazer vocês para perto de mim. Vós mesmos, de Jesus, sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, olha que interessante. Ele primeiro fala, não se perturbe, tem muitas moradas, vou preparar lugar, voltarei, pegarei vocês e vocês sabem para onde é que eu estou indo. Vocês sabem até o caminho. Aí nessa hora tem sempre alguém com uma dúvida maior, né? Tem sempre as pessoas que perguntam. Tem gente que tem uma fé, uma confiança e fala assim, pô, já que ele está dizendo que eu sei o caminho, e eu estou sabendo para onde é que ele vai, então tá, ele está sabendo o que está falando, né? Mas disse-lhe Tomé, nosso querido amigo Tomé, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então, né, até ali, Jesus, o quarto versículo, Jesus comentando e dizendo como é que é, afirmando, confirmando.
Vocês sabem o caminho, você sabe onde eu vou, você sabe até o caminho. Tomé, mas a gente não sabe nem para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho, caminho tomar? Se for para o norte, a gente até tem uma ideia, vamos pegar aquele caminho lá, for para o sul, mas a gente não sabe nem para onde é que você vai. Que muitas moradas são essas, gente? Você imagina Jesus falando isso, né? Imaginemos Jesus falando isso naquela época, dessas moradas, essas habitações, né? Mundos, né? Não dá nem para conceber essa palavra mundos assim, apesar de mundo ter origem lá no latim, que tinha um outro significado no começo, lá na sua origem. Mundo era uma coisa de limpo, de asseado. Era isso, mundo era isso. Mundos, do latim. E depois, né, apropriaram esse termo para poder falar do planeta e do universo. Então, o universo era o mundo. O universo era o mundo. Mas gerava dúvidas. Imagina na cabeça ali dos nossos queridos apóstolos daquela época. A maioria pescador, a maioria muito simples. Nós tínhamos ali um Mateus, um Levi, que tinha um pouco mais de instrução, mas mesmo assim, né, esse tipo de conhecimento não era do alcance dele. Enfim, a dúvida ficou, a pergunta de Tomé ficou. Senhor, não sabemos para onde vais e como é que a gente pode saber o caminho. Então agora a gente vai pedir socorro, tá? Ao Livro dos Espíritos, né? Vamos dar um salto no tempo aí, porque em 1857 lançou-se o Livro dos Espíritos com 501 perguntas. A segunda edição já foram 1018 perguntas, 1019, e já estava lá esta pergunta aqui. Então vamos lá. Vamos com Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na pergunta 55. Kardec nossa, ele é fantástico. Cientista, um homem de ciência, vamos dizer um cientista, mas um homem de ciência, né? Falava várias línguas, um estudioso. Perguntou: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha a pergunta de Kardec, logo no início do Livro dos Espíritos. Ele está falando de Deus, está falando da criação. Já se sabe que ali naquela época de Kardec, 1850 e pouco, mais de 200 anos de telescópio, já, enfim, já se sabia que existiam vários globos, vários planetas, né? Que pelos cálculos via-se que era bem maior que a Terra, outros menores, uns mais distantes, outros sem nome, outros após o Sol, outros, enfim, já tinham. E Kardec faz essa pergunta: todos os globos que circulam no espaço, são habitados? Olha que pergunta. Resposta dos espíritos: sim. E o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Sim. Todos globos, os planetas, são habitados. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só neste pequeno globo têm o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Os espíritos foram claríssimos, claríssimos e diretos. Todos os globos, todos os planetas são habitados. Não é só a Terra. É pretensão do ser humano achar que é só aqui que tem vida. Gente, a coisa evoluiu ao longo do tempo, né? E século XIX, aí século XX, aí século XXI já. A gente tem telescópios poderosíssimos, poderosíssimos. A gente consegue, já conseguia fazer, né, uma maquete do universo. Depois passamos a ser digitais. Daqui a pouco a IA, né, a inteligência artificial, consegue mostrar, né, baseado em algoritmos ali, aquilo que a gente fazia em maquete manual, depois digital. Então consegue ir aprofundar, fazer viagens interplanetárias. É muito grande o nosso universo. É muito grande. Cheio de planetas. E todos, gente, isso é muito sério. Todos têm habitantes.
Kardec não se dá por vencido. Beleza. E a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Então ele está falando em termos físicos ainda, né, do planeta. São todos habitados? São. São todos fisicamente parecidos ou são diferentes? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Então, nenhum globo, nenhum planeta é igual ao outro. Quando a gente vai estudar sobre ali o perispírito, que a gente fala um pouco sobre a matéria, né, que envolve um planeta, que a gente pega o perispírito, né, que a gente vai encarnar em outro planeta, a gente pega a matéria daquele planeta, então, por aí a gente já tem uma ideia, né, que eu com este corpo, desse jeito aqui, eu não vou conseguir, dessa forma que eu estou aqui hoje, reencarnar num outro planeta, como Marte, como, estou falando só do nosso sistema aqui, né, Marte, Júpiter e outro qualquer. Os espíritos são categóricos. Não, eles não se assemelham de forma alguma. Kardec continua. Não sendo a mesma para todos essa constituição física, né, deve-se concluir que tem organizações diferentes os seres que os habitam. É, olha a lógica de Kardec, né? Então, existem planetas diversos, habitados, são diferentes fisicamente, então os seres, muito provavelmente, a organização física deles também é diferente. Sem dúvida. A comparação dos espíritos. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Já tem aí a diferença. Então, já aqui no nosso planeta, a gente consegue ter uma noção dessa diferença de corpo, de matéria, de organismo, né? Peixe não sobrevive fora da água. Então, que coisa, né? Respira dentro da água, do jeito dele. A gente, se for lá, a gente se afoga. Então, é assim que funciona nos outros planetas. Kardec insiste mais um pouco. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Tá aqui o Sol, os planetas que estão mais próximos dele, alguns mais distantes, daqui a pouco tem aqueles longe. Será que eles são apagadinhos, são frios? Como é que são? Porque para esses planetas o Sol fica parecendo uma estrelinha, e não esse astro-rei que a gente vê aqui no nosso planeta, né? Os espíritos falam, tá ficando pequena a letra, mas acho que dá para ler. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres vêm da mesma maneira, veem, né, veem da mesma maneira que a vossa e com os órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Existem outras formas de ver, existem outras fontes de energia e tem outros sóis. A ciência já fala isso. Aí eu vou trazer umas curiosidades aqui para nós. Para a gente continuar, viu, gente? Porque o assunto aqui ele é bem denso. Curiosidades essas que a doutrina espírita trouxe para nós. Então vamos lembrar, Jesus lá atrás falou que há muitas moradas na casa do Pai. A gente não entendeu. Ficamos tentando entender que morada é essa. É a morada celeste? É tão interessante que ele fala moradas. Muitas, há várias, há muitas. Então não é só a celeste, né? Aquela que, Jesus vai lá para o reino dos céus, tem lá os paraíso, lá que é o outro mundo. Não, ele falou em vários, vários. Então, calma, não é bem só aquilo. Existe um mundo inferior. É que existia até na mitologia, né, grega, já representando um pouco essas regiões mais trevosas, umbralinas e tudo mais. Então existe um mundo inferior, o Hades e tudo mais, o inferno. Então já estamos dois mundos aí. Será que é isso? Será que é fisicamente mesmo constituído? Como é que é, né? Geograficamente? Será que é? A doutrina espírita veio e já trouxe para a gente muitas informações. Muitas mesmo. No próprio Livro dos Espíritos, a gente já fala de alguns planetas, já fala de alguns mundos. E a gente vai ver depois, com Chico Xavier, algumas informações preciosas. Por quê, gente? Tem uma pergunta, quando vai falar de outros planetas, né? De outros mundos habitados, no Livro dos Espíritos, em que Kardec faz um comentário. Diz assim:
Segundo os ensinos dos espíritos, Júpiter é bem evoluído. Marte. Alguém quer falar? Não, né? Tá. Marte seria inferior à Terra. O comentário de Kardec. Ele faz um comentário lá, uma observação sobre essa questão dos mundos. Beleza. Mais adiante, vem alguns espíritos para mostrar que Marte é bem mais evoluído que a Terra. Kardec errou? Não, eu não acredito. Primeiro que não foram os espíritos ali que não foi uma resposta direta dos espíritos, foi um comentário de Kardec, né? E talvez, pelo entendimento dele na época, tenha levado a isso, de que Marte era inferior lá em 1857, gente. Só que em 1935, vem um livro chamado Cartas de uma Morta, de autoria de Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, em que ela traz uma série de coisas, fala do desencarne dela. É uma compilação, esse livro, de mensagens que ela trazia nas reuniões públicas lá do Chico. Então vinha a mensagem de Emmanuel, a mensagem dela, juntou tudo, virou um livro. Fantástico. Curtinho, cada capítulo é bem simples. E ela conta assim, me deu vontade de conhecer outros planetas. Conversei com um amigo espiritual e ele me levou. A gente sabe que nada é por acaso. Emmanuel estava coordenando todo o trabalho de Chico, todo o trabalho de Chico foi coordenado pelo Emmanuel. Emmanuel convidava os espíritos para poder escrever. André Luiz foi assim. Cara, gente, toda a obra do Chico foi Emmanuel quem coordenou. Chamava o espírito A, espírito B. Ele quem conversou com os espíritos lá do Parnaso de Além Túmulo para que fossem lá e dessem uma poesia. Foi ele. Ele foi o grande intermediário ali para poder sair aquela obra e todas as outras. Então, Maria João de Deus também não foi diferente. Deve ter usado ela assim, Maria. Vamos falar. Vai, viaja, tal. E a Maria João de Deus foi. Um dos lugares que ela foi para Saturno. Olha que interessante. Eu trouxe só alguns prints aqui. Ela fala, não vamos ler tudo, né? Vamos só, quem tiver curiosidade, vai lá no livro. Ela diz assim, olha, o Sol azulado de Saturno. Só que Saturno está aqui no nosso sistema, né? O Sol está ali alimentando tudo, mas para eles lá é meio azulado. Ela falando, vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análoga ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o Sol. Então, para nós, é esse solzão amarelo, forte. Lá, uma luz levemente azulada. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia que estava ali, né? Tal era a diferença que eu constatava. Então, o Sol para a gente é uma coisa, em Saturno ele aparece diferente. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o calor era menor, dando uma impressão de frescura, amenidade. E ela vai seguindo, tonalidades. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artísticas, enfim. Ela fala mais sobre Saturno. Um mundo sem clorofila. Sabe esse verdinho que a gente vê aqui nas nossas plantas, né? Olha como é que era lá. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, as espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de um coloridos variegados, apresentando as mais singulares tonalidades, quando refletiam a luz circunstante, flores extraordinárias e tudo mais. E como é que é o dia lá? Eu falei que eram curiosidades, né? O dia só tem 10 horas. Ela falante, a minha atitude, ela estava vendo outras coisas. O mentor fala, o guia, vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas.
E as estações duram mais de 7 anos consecutivos. Resumindo, por serem 7 anos uma estação, primavera, verão, outono, inverno, as doenças, a doença era mais, a saúde, desculpa, era mais duradoura. A gente não estava tão sujeito assim, a essas mudanças climáticas, né? Em alguns lugares, aqui em Brasília, acho que a gente passa por 3 estações no mínimo por dia. Fica frio, esquenta e assim vai. Como é que não adoece? Se a cada 3 meses as estações mudam aqui e a gente sente, imagine alguns lugares onde o clima é como parecido com o nosso aqui no deserto, né, digamos assim, de Brasília. Estou falando de Brasília, viu, gente? É, mas lá não, são 10 horas no dia, as estações duram 7 anos. 7 anos de primavera, 7 anos de verão, 7 anos de inverno. As doenças, elas são mais raras relacionadas ao clima, né? A Maria João de Deus também fez uma visita a Marte, né? Ela ficou deslumbrada com Marte. E é aqui que a gente mostra e vê, começa a mostrar que Marte é um pouco mais evoluída que a Terra. Olha que coisa interessante que ela fala aqui. Vi-me diante de um lago maravilhoso, junto de uma cidade, formada de edificações profundamente análogas, bem parecida aos da Terra. Então, Marte, ó, bem parecido. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada. Olha os marcianos aí. Mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e perfumes. Percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Assegurou-me então o mestre, o mentor que estava com ele, né, com ela, que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Viu homens mais ou menos semelhantes aos irmãos terrícolas, mas os organismos, olha que interessante, gente, possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias, à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Os marcianos aí, gente. A gente desenha ele aqui diferente, né? Na nossa imaginação, nos nossos filmes. Verde, inclusive, né? E assim vai, várias coisas. Então, muita curiosidade, depois vocês dão uma olhada com carinho, né? Pode até aprofundar isso mais na próxima reunião. A evolução marciana, isso aqui que é interessante também. Assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios, tá? De vísceras e de virtualhas de outros seres da criação. A gente ainda consome seres menores, inferiores da criação. Marte não. O dia, igual ao nosso, 24 horas em Marte e 40 minutos. Os anos, 668 dias. As estações são mais demoradas por conta disso. Sem transformação brusca, prejudicam menos a saúde. Uma coisa que chamou muita atenção dela, vou só resumir, é a grande espiritualidade, a vibração de paz e de harmonia que se vive ali em Marte. Não é possível, de momento, falarmos sobre a organização de suas coletividades, lá. Enfim, o Humberto de Campos vai falar para a gente que eles vivem assim como se fosse uma mediunidade 24 horas. Nós somos médiuns 24 horas, né? Mas não vivemos a mediunidade 24 horas. Lá eles vivem. Está lá, está no livro da nossa querida Maria João de Deus. E também no Humberto de Campos, tá? E falando em Humberto de Campos, ele também visitou Marte. Isso já em 1940 foi lançado o livro. Então vocês vejam, menos de 100 anos depois que Kardec falou sobre a evolução de Marte, é, os espíritos vieram e falaram como é que é. Então, gente, o mais provável, devido a essa rapidez, muito provavelmente, né,
de Kardec até essas mensagens aqui, Marte deu um salto de evolução. Um salto de evolução. Porque eles estavam assim, praticamente sem guerras. A gente vai ver aqui, o Humberto Campos vai falar. Praticamente não se tinha notícias de guerras. Ninguém sabia nem o que era isso. Aí diz Humberto de Campos aqui, ó. Depois de alguns segundos, chegávamos ao termo de nossa viagem vertiginosa, da Terra até Marte. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, cidades, ele fala cidades parecidas com Nova York, torres parecidas com a Torre Eiffel, máquinas possantes movidas por elementos diferentes, parecidos com o gás hélio, né, que é os dirigíveis daquela época de Humberto de Campos, que ficavam balançando ao pé das nuvens, apresentando vasto sentido de estabilidade. Então, umas coisas impressionantes. Em 1940, gente. Aos meus olhos desenhavam-se panoramas que meu espírito imaginara apenas para os mundos ideais da mitologia grega, com seus paraísos cariciosos. Essa é a comparação que ele fazia. Vi o sol bastante diferenciado, entornando a paisagem. A vegetação sofria grandes modificações em comparação com a da Terra. Um colorido mais interessante, mais belo. E assim vai. Expressão avermelhada. Ao longe vagavam nuvens imensas, levemente azuladas. E ele fala dos oceanos aqui também. A nossa grande surpresa não parou aí, entre os mais avançados aspectos da evolução e da cultura. Enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do templo se haviam aquietado de leve. A ciência se unia à fé e apresentava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Ao influxo de poderoso daquelas mentes irmanadas, num nível evolutivo, pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre o santuário uma estrada luminosa, cujos reflexos desceram do alto e tudo mais. Enfim, ele vai falar nesse livro que ele escutou as pessoas conversarem em Marte, olhando para a Terra e falando do planeta escuro. Quando a gente vê um planeta azul, que é mostrado nos filmes, e quando o homem esteve no espaço e falou a Terra é azul, lá de Marte vê um planeta escuro, por causa das vibrações aqui do nosso planeta. Então, são livros interessantes para a gente estudar, para a gente olhar, entender um pouco essa questão dos mundos. E eu trouxe também aqui algo muito bacana, que esse desenho é o desenho mediúnico da residência de Mozart, lá em Júpiter. Eu vou mostrar para você. Vou ver se aumenta um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que ampliou para vocês aí, né? Olha, gente. Essa é um desenho mediúnico da casa de Mozart, feita lá na época de Kardec. Está na Revista Espírita. Não sei se vocês vão notar aqui, mas olha aqui as clavas musicais. Quem é da arte da música aí, ó. Olha que interessante. Kardec conversou com a pessoa que trouxe essa informação. Vamos passar aqui, rapidinho. Victorien Sardou, né? Na Revista Espírita, em 1858, descreve a morada de Mozart em Júpiter da seguinte forma: é sobre a margem direita desse rio, diz o espírito, cuja água te oferecia a consistência de um leve vapor, que está construída a casa de Mozart, que por meu intermédio, Palissy, houve por bem, por meu intermédio do espírito, Palissy, o médium, houve por bem reproduzir sobre cobre. Só apresento aqui a fachada sul, então aquele desenho é a fachada sul da casa de Mozart. A grande entrada fica à esquerda, dando para a planície. À direita fica o rio. Os jardins estão localizados ao norte e ao sul. Aqui, gente. Depois eu aumento de novo aqui. Só a fachada sul. Perguntei a Mozart quais seriam seus vizinhos. Isso o espírito conversando com Mozart, falando lá com ele, e trazendo um relato, né? Quem são seus vizinhos, Mozart? Mais acima, disse Mozart, né? A esse representante. Disse ele, disse ele, e mais embaixo, dois espíritos que os não conheceis. Mais à esquerda, apenas uma grande campina me separa do jardim de Cervantes.
Sim, Grande Cervantes. Tá para aquelas bandas de lá. Então, tem uma campina que separa a casa de Mozart de Cervantes. Acho que ficou pequenininho aí, né? Mas deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. O comentário final dele, que é bem interessante, gente. Olha aí, quem gosta de arte, de música. Não terminarei, entretanto, sem dar explicações a propósito do gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para sua morada. Mozart que escolheu lá. A gente escolhe, né? Vai ser um azulejo ou uma cerâmica assim, vai ser uma parede assada. Nele é fácil reconhecer a lembrança da nossa música terrestre. A clave de sol é ali frequentemente reproduzida. E, coisa bizarra, jamais a clave de fá. Vocês entenderam? Eu não entendi, mas tudo bem. Não entendi por que que o Mozart tinha muitos sóis, né? Sol lá, mas não tinha a clave de fá. Na decoração, se alguém tiver alguma explicação aqui que conheça Mozart, viu a obra dele, fala para nós depois. Na decoração do térreo, encontramos um arco, uma espécie de tiorba, um bandolim, uma lira, uma pauta completa de música. Mas no alto é uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. Enfim, essa é a casa. Vou voltar aqui, ó, rapidinho, ó. Rapidinho. É a casa do nosso querido Mozart. Olha aí. Vocês que estiver ouvindo aqui, o Armando Reis, a Denise Reis, que gosta de música, a Márcia Falcone deve estar assim maravilhada, querendo já arrumar as malas para mudar para Júpiter, né? E quem mais gosta de arte? É isso, gente. Curiosidade, está na Revista Espírita, tá? 1858. Beleza? Vamos seguir, porque temos aqui ainda para falar. Ó, lá no Evangelho. Oi? Eu já tinha escutado sobre isso. Bacana, né, Márcia? Márcia conhece a É história. legal. Desculpa que você. Não, Márcia vai ser vizinha do Mozart lá também. É, vou não. Ixi, Maria. Mas vamos lá, gente. Que Ó, no sabe Evangelho segundo o dia. Espiritismo, como é que é? Não, Quem não. sabe Ó, um olha, dia, né? ó, pois é. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá vai falar das muitas moradas da casa do Pai, né? As diferentes moradas são mundos que circulam o espaço infinito. Então, os espíritos já afirmam isso. A casa do Pai é o universo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. No universo há muitas moradas. Kardec já está interpretando. São mundos que circulam no espaço infinito, oferecem moradas correspondentes ao adiantamento de cada um. Lá no capítulo terceiro do Evangelho, vai falar das muitas moradas, das diferentes categorias de mundo. Interessante, ó. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes são uns dos outros. São as condições desses mundos, né? Diferentes. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Jesus falou, gente, tem muitas moradas na casa do Pai. Eu estou indo, vou preparar lugar. Ah, mas a gente vai ter espaço aí, dependendo da nossa evolução. À medida que essa se desenvolve, a vida moral, né? Diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Olha só interessante, embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, divididos de modo geral como segue. Então, Kardec faz uma divisãozinha didática, importantíssima para a gente entender aqui. Ó. Mundos primitivos, inferiores, bem primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. O planeta Terra já foi assim. Mundos de expiação e provas, onde predomina o mal. O predomínio é do mal. O mal fica predominando ainda. Isso é verdade. Porque a gente está espiando, a gente está pagando, a gente está tentando quitar débitos. E é doloroso, é sofrimento. É sofrimento. E tem as provações também. Tem provas aí que a gente precisa passar para poder galgar mais um degrau aí na nossa escada da evolução espiritual. E tem os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem forças,
repousando das fadigas da luta. Então, quando passarmos para o mundo de regeneração, essas almas, nós que estamos ainda espiando alguma coisinha, que tem ainda alguma coisa para espiar, a gente vai respirar um pouco mais. Porque o bem vai começar a preponderar sobre o mal. Aí a gente vai ainda sofrer, porque ainda temos alguma coisinha para espiar, mas respirando um pouco melhor, sem tanta pressão e opressão. Estamos numa fase que é chamada de transição. Transição. E com Honório Abreu, na expressão fantástica que ele traz para a gente, seríamos como se fosse uma casa em reforma, o momento da transição, viu, gente? E eu falei isso na palestra recentemente. A casa reformada, reformando e a gente dentro morando. Essa é a transição, sabe? Eu vou reformar a casa morando. Vou passar por aquela corredor para chegar em determinado eh, ambiente. Bato com a cara na parede, machuco. Por quê? Esqueci que eu mandei botar uma parede ali agora. A passagem é por outro lado. Agora eu não passo mais por aqui, vou por ali, está bagunçado. Mas é transitório. Como diz Jesus no sermão profético, é o princípio das dores do parto. É o princípio das dores. Está começando a doer, vai nascer, quando nasce, vem um alívio. Esse é o momento da transição, para a gente chegar num mundo como de regeneração, tá? Vamos lá. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, praticamente. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, não reina outra coisa. E a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. Razão porque aí, aqui, vive o homem a braços com tantas misérias. Saímos de um mundo primitivo, éramos um mundo de provação. Com a vinda dos capelinos, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Santo Agostinho, o mundo passou a ser também de expiação. Porque enquanto estava se provando, fiz uma prova, não passei, mas eu nem conhecia aquela matéria, não conhecia aquilo, então, opa, vou fazer de novo. E aí foi. O mundo era mais de provas. Quando vem os capelinos, o mundo passa a ser também de expiação. Santo Agostinho explica isso. Porque os capelinos vieram povoar a terra para ajudar aqui na evolução e para expiar, para pagar muitos dos débitos do passado, lá do planetinha distante. Expiações e provas. Estamos nesta categoria. Vamos passar para o mundo da regeneração. Estamos na transição. Estamos na transição. Casa reformando, com a gente morando dentro. Seguremos as pontas, porque vai ficar muito melhor para a gente viver, para a gente coabitar e até para receber os amigos. Lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel explica um pouco mais. Pluralidade dos mundos habitados, uma reunião pública em 1959, e ele vai falar algumas coisinhas assim, ó. 1959, o homem foi à Lua em 1969. Já existia uma corrida espacial por aqui. Mas pisar na Lua, tudo mais, 1969, só 10 anos depois. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, a corrida estava lá, estudando-a de perto, comove-nos, olha Emmanuel, comovido, gente, pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de um século. Então, enquanto o homem está naquela corrida espacial, para ver quem pisa primeiro na Lua, por exemplo, né, entre outras coisas, o Espiritismo já falava desse assunto há mais de um século. Aí acresce notar, diz Emmanuel, que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Kardec, fizeram-nos escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres vivos, esses seres ao objetivo da providência divina. Gente, lembrando, seres vivos, espírito ainda é princípio inteligente, passando por diversos reinos. Isso é em todo o universo. É uma lei. Então, não é que tem uma pessoa, um homem ali, se o planeta for muito preventivo, como foi o nosso no começo, então tem muito princípio inteligente, mas passando por outros, tudo quanto é outro reino, até virar um princípio inteligente individualizado
né, com consciência, raciocínio e tudo mais. Ainda fala Emmanuel, sabemos hoje que moramos na Via Láctea. A galáxia é comparável à imensa cidade nos domínios universais. Então, nós somos comparados a uma cidade enorme, a nossa Via Láctea. Essa cidade tem, olha, o que é que tem a Via Láctea? Mais de 200 milhões de sóis. A gente tem um aqui pertinho de nós. Para nós é amarelo, para o outro é azul, para o outro é meio avermelhado. São 200 milhões de sóis, transportando planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus. Estes sóis, ó, entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior. O brilho de Sírius, sabe, Sírius, da nossa querida Alcione e companhia, tanta gente de Sírius, própria Lívia, né, do nosso querido Emmanuel, o brilho dele é 40 vezes maior que o brilho do Sol. E assim vai. Acompanha a nossa Terra, um cortejo de orgulhosas nações, ele vai falando uma série de. Olha que interessante. Tem a importância no nosso planeta como a casa dos fundos, visto que se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços. Olha os mundos aí. Jesus não falou que há muitas moradas? Temos mundos berços, sabe? Os espíritos que estão nascendo, estão sendo criados ali por Deus. Mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, muito trabalho, mundos reformatórios. Planeta Terra para uns é um templo, é uma universidade, é uma experiência, é reformatório para muita gente que veio de outros planetas, precisando de uma correção. Mundos hospitais, mundos prisões. Tá aí, no mundo. Aí o próprio Emmanuel, gente, numa entrevista com o Chico, em 1971, ele diz umas coisas que dá o que pensar. E eu vou compartilhar com vocês. Pergunto assim para Chico, que está acompanhado com Emmanuel ali. 1971, gente. O que a doutrina pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para o de regeneração? Olha a pergunta que fizeram para o Chico. O que fala aí do fim dos tempos, a doutrina espírita? Como é que vai dar esse momento de transformação? Porque isso é uma preocupação, gente. A gente escuta uma bomba, escuta, né, notícias de uma bomba estourando não sei aonde. Jesus falou: haverá guerras e rumores de guerra, mas não se assusteis. Muitos falarão que são Cristo. Gente, Jesus já adiantou tudo isso. Está lá no sermão profético. Mas como é que isso vai se dar? Que a gente vive preocupado com tudo, né? Preocupação imensa. Nós, nesse planetinha, que é uma casa de fundos, em comparação a outras aí. Resposta. Diz o Chico, com o Emmanuelzinho ali do lado. Através, como é que pode ajudar a doutrina? Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das coisas. Como é que pode ajudar? Espiritualização, superação das dores, construindo uma nova sociedade, não segundo as minhas concepções, gente, mas segundo as concepções das leis de Deus. Isso é formar uma nova sociedade. Fazendo isso, a gente vai caminhar para a regeneração das consciências. Não é assim. Chegou num dia, dormimos expiações e provas, no outro dia, regeneração. Ó, que maravilha! A gente vai ter que regenerar as nossas consciências. Seja pelo amor, seja pela dor, vai ter que caminhar para isso. Espiritualização, superação, construção de uma nova sociedade. Aí vem a afirmação do Emmanuel.
Olha o que é que o Chico fala nesse livro, gente. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este o caminho. Vamos lá, gente. 2057. Nós faremos 200 anos de doutrina espírita. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta dessa data. A gente vai dizer assim, nossa, nós estamos em 2025, né? Tá logo aí, tá logo aí. Da mesma forma, em 1971, eles também falaram, meu Deus, tá logo aí. A gente está mais próximo dessa data. Só que Emmanuel continua a resposta. Tá lá no livro, vocês vão ter que ir atrás, tá? Porque o pessoal fala, meu Deus, mas mais ou menos assim, tá em cima. Não. Guerra Fria, confusão, 1971. Não. Como é que isso é possível? Como é isso é possível? E Emmanuel dá uma respostinha que depois a gente comenta mais, vocês vão ver isso também no livro, tá? Fiquem com essa data, gente. Estudemos sobre ela, tá? Calma, não é data cabalística, não. Tipo, ai meu Deus, a gente gosta de datas, né? O mundo ia acabar no ano 2000, depois o mundo ia acabar em 2012, depois era 2019, a data é. Esquece, não é isso, não. A regeneração, segundo Emmanuel, 2057, afirma que estará regenerado. Não vai começar, não. Estará regenerado. Vamos lá. Mas vocês lembram da pergunta de Tomé? Né? Jesus falou que há muitas moradas na casa do Pai, eu me vou preparar lugar, e você sabe para onde eu vou. Vou repetir aqui, vamos reforçar. Olha o que que o Tomé falou. Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como pode saber o caminho? E como podemos saber o caminho? Então, a gente fica meio baratinado, meio perdido, né? Até mesmo com a afirmação dessa que o Chico trouxe para a gente, de Emmanuel, 2057, tá logo aí. Como é que isso vai? Gente, 20, 30 anos, né? 32 anos. 32 anos? Como é que isso vai se dar? A gente não sabe para onde é que você vai. Não sabe nem o caminho, como é que a gente vai saber o caminho, né? Não sabe para onde vai. Então, reforçando essa pergunta, aí agora a gente avança um pouco mais no que João, no que está escrito em João, no capítulo, no versículo 6. Respondendo a Tomé, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ó Tomé, ó Xaxá, ó nós, Senhor, não sei nem para onde é que você vai. Como é que eu vou saber o caminho? E ele responde aquela frase que ficou imortalizada. Ele, Jesus, eu sou o caminho. Tomé, o caminho sou eu, o que eu represento, aquilo que eu trouxe em nome do Pai. Porque eu sou a verdade. E a vida em abundância que vocês querem tanto está em mim. Ninguém vem, olha que interessante, vem ao Pai, porque Jesus representava essa comunhão com Deus. Ninguém vem a mim, ao Pai, senão por mim. Eu estou com o Pai. E ele continua, Jesus. Versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis. Vocês estão me vendo, vocês estão vendo Jesus. Vocês desde agora conhecem. E vocês têm visto ele nas coisas que eu faço, nos sinais que eu trago. Se vocês conhecessem a mim, Jesus, vocês saberiam quem é o Pai. Mas está aqui, vocês me conhecem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Foi isso que Jesus falou. Então, quando a gente fica perdido, baratinado, qual caminho seguir, tá? Nas dúvidas da nossa vida, sobretudo no mundo
no momento de transição que a gente está passando, sentindo essas dores do parto, né? Nessa vida, eu não sei o que é uma dor do parto, mas quem é mãe com certeza sabe. A gente precisa ter um rumo, ter um norte. E a gente tem. Não adianta ficar procurando é, com fórmulas mirabolantes. Que caminho tomar, para onde eu vou seguir? Não. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Está nele. E ele é a vida. Então vamos estudar Jesus, vamos entender o que ele de fato quis falar. E a doutrina espírita traz as respostas de forma clara que a gente precisa. A gente não precisa passear mais tanto. Vamos conhecer a história, vamos conhecer o contexto, vamos sim, mas a moldura, sabe? É a doutrina espírita. Jesus está no centro, a moldura é a doutrina espírita. É ela que a gente tem que usar para buscar esse entendimento. E aí a gente tem uma pergunta bônus. Botei entre aspas aqui porque essa pergunta foi feita logo na sequência. Então nós estamos aqui, ó. João capítulo 14, versículo 7. No versículo 8, aí vem o Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai. Então tá, Senhor, eu não preciso mostrar o caminho, a verdade, a vida, não. Então você diz que quem está com o Pai conhece. Então me mostra o Pai. A gente quer ver isso, a gente quer ver Deus, né? A gente já estudou sobre isso. Quando que a gente vai ver Deus? De fato, né? Eu não sei, nem como. Deus é Deus, criou, vamos fazer as pazes com Deus, eu sempre falo isso. Criou as leis, entregou para os espíritos, a matéria a gente que toma conta, vai lá. Misericórdia está aqui, providência está aqui, tudo nos forneceu, né? E Filipe ficou. Mostra-nos o Pai, o que nos basta, só nos basta isso. E Jesus responde: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ô Felipe, ô amigos aí do NEP Brasília, né? Eu estou há tanto tempo convosco e você não tem conhecido Deus através de mim? Como Nicodemos, sabe, que chegou para Jesus de forma humilde. Foi à noite, claro, mas de forma humilde falou assim: Senhor, bem sabemos que vem da parte de Deus pelos sinais que tu fazes. Nicodemos sabia. Ficou baratinado depois lá das informações, né, sobre nascer de novo. Mas a gente viu sinais, vê sinais e a gente fica perguntando: mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como é que você me diz, mostra o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é muito maior do que eu. Mas existe a comunhão de pensamento. Senhor, come, bebe alguma coisa. A minha comida e a minha bebida fazer a vontade do Pai. Então, Cristo. Este era Jesus. É Jesus. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Quem fala isso é Emmanuel. Continuando a resposta lá de 2057. Perguntaram para eles lá, mas está logo aí, isso é possível? Para Jesus, tudo é possível. Porque Jesus, quem sustenta esses elementos todos, do planeta, todos. Gente, quem governa o mundo é Deus. Jesus fala em nome de Deus e a gente se desespera aqui. Se desespera. No coração augusto e misericordioso está o verbo lá do início. A palavra, logos, lá do início. Olha o que diz, irmão. Um sopro de sua vontade pode renovar
todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Ah, mas está tão em cima, 32 anos. Será que com esse mundo desse jeito? Tanto político corrupto, tanta guerra, tanta confusão, e a gente querendo dar nosso jeito. Eu acho que tem que ser assim, vamos guerrear, vamos para cima, vamos bater, vamos fazer acontecer. Basta um sopro da vontade de Jesus para renovar tudo. Basta um gesto dele e tudo muda aqui no planeta Terra. Tomara que a gente esteja preparado para esse momento, para podermos receber um mundo desses vários mundos que ele falou, dessas várias moradas, que a gente consiga estar preparado para poder receber ou viver num mundo melhor. Depende de cada um de nós. Estamos correndo muito risco de voltarmos ou irmos novamente para um planeta inferior se a gente não souber quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Meus amigos, era isso. Nós temos aqui, ó, várias referências evangélicas, tá? Nós citamos aqui pouquíssimas hoje, tratando dessas muitas moradas. Em Gênesis nós vamos falar dos mundos, construção do planeta, enfim, da criação do planeta, melhor falando, né? Daniel, em Mateus, em João, em Coríntios. Olha o tanto de referência doutrinária. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, vários assuntos falando sobre vários mundos e tudo mais, das várias moradas. Obras subsidiárias, gente, mas temos muitas. Religião dos Espíritos, O Consolador, enfim, Roteiro, Carta de uma Morta, todos esses capítulos aqui, a Terra, Beleza de Saturno, Dia de 10 horas, lá, vários, Planeta Marte, Camilo Flammarion, e assim vai, gente. Caminho da Luz, Livro da Esperança e tudo mais. Então, nós temos muito material para a gente estudar sobre esse assunto que semana que vem, Denise e João aí com certeza vão catar muitas dessas referências para aprofundar um pouquinho mais sobre a pluralidade dos mundos habitados, tá? Então, obrigado aí pela paciência. Vamos com Jesus, gente. Denise, passa a bola para você. É, já descompartilhou. Ah, o tema é fascinante, né? Nos leva a pensar muitas coisas, a meditar e vamos tentar no próximo encontro trazer mais algumas coisas para a gente refletir, estudar, não só da parte do evangelho, como da parte da doutrina também, né? Temos mais outros assuntos para pensar e refletir, né? E também essa questão dessas moradas dentro de nós, né? Essa, Habitações. isso que a gente comentou no início também é interessante. Falar um pouco dessas moradas dentro de nós. Uhum. Alguém gostaria de falar alguma coisa, algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida? Oi, oi, Dê, tudo bom? Armando, querido, diga lá. Só vou somar aí o que o Xaxá já falou, tudo. Mas, assim, duas experiências hein, bem interessantes de grupo Hum, mediúnico de entidades, hum, que vem trazer ensinamentos. Uma delas foi um irmãozinho que tinha desencarnado, trabalhava no campo, com agricultura, não teve acesso nessa existência, mas em outras sim, à cultura, às letras e tal. Aí ele estava reclamando porque estava num processo de decomposição e os bichos estavam coçando a matéria dele. Aí ele falou: meu filho, você tem um repelente aí, o negócio. Esses bichinhos estão me incomodando muito e tal. Aí, da forma como ele falou, bem simples, singular, o grupo assim sorriu, né? Aí ele perguntou assim: vocês estão rindo de mim ou estão rindo para mim? Ainda tirou uma onda com a gente. Mas uma coisa que achei bacana, que ele falou assim, para o orientador que o trouxe. Sabe, eu já chamei Deus tanto, tanto, e ele não apareceu para mim.
Aí o orientador espiritual que o trouxe, desencarnado, pegou e deu uma lição para ele que ele reproduziu para a gente. Ele disse assim: meu filho, Deus a gente não chama, Deus a gente não vê, Deus a gente vive dentro de nós. O DNA dele está dentro da gente. Se nós cumprirmos a vontade dele, nós vamos refleti-lo. Então, achei tão bacana e tão profundo que essa entidade falou para ele e que serviu de ensinamento para a gente também. Outra coisa também que eu achei bacana também quando Cristo diz, né? Deus não, quando ele falou lá para os doutores, né? Deus não se encontra em nenhum desses templos de pedra do mundo exterior, mas Deus se encontra em vossa consciência quando vive a vontade dele dentro de si, porque o templo somos nós, né? E isso que a gente, às vezes, tem dificuldade de compreender. Deus, ele nunca vai nos abandonar porque nós somos o DNA dele. E o que acontece? É o maior exemplo de democracia do universo, porque quando ele editou os 10 mandamentos, ele gerou uma lei: não julgueis para não seres julgados. Diz assim, e eu vou me submeter à lei que eu estou criando para vocês. Não adianta me pedir nada, porque eu não vou ter competência para julgar, nem para apontar nada. Agora, com o meu DNA vai todo o pacote de bondade, de amor, de justiça, de tolerância que cada um vai ter que desenvolver. E isso lhes dá o direito de receber a minha toga, em que te autoriza você ser juiz única e exclusivamente de si, e de mais ninguém no reino mineral, vegetal, animal, hominal ou espacial. Qualquer violação que ultrapasse a essa competência de julgamento é um problema que nós vamos ter que enfrentar com a justiça divina. Só isso. Isso mesmo. Legal, viu, Armando? Armando, quando começou a falar, histórias muito bacanas, Armando. Quando você começou a falar assim, vou contar duas experiências, eu pensei que você ia dizer uma assim, ah, eu fui abduzido em determinado momento, fui levado para outro mundo, né? Mas só na mesa mediúnica mesmo, né? É mesmo. Pô, tem cada lição, né, Xaxá, que a gente não entende a questão como funciona. E só mesmo quando essas cartas vivas vêm e revelam as suas experiências com o auxílio desses outros, é que a ficha cai para a gente. Só isso. Não é fácil acreditar mesmo, não. Às vezes essas experiências podiam ser mais frequentes, né, Xaxá? Da gente poder dar uma voltinha lá e voltar. E aí seria Né, mais. a Maria João de Deus, né? Irmos todos até lá, Eu acho. poder... Nossa, ia ser fascinante, né? Se fosse Olha, Olha, o vai Chico, ser eu acho que eu contei incrível. da outras vezes, né? O Chico, quando pediu para fazer uma viagem dessa, ele foi, ficou Uhum. tão impressionado com tudo que pediu para Ele não voltar queria para voltar. tomar um cafezinho, né? Porque um pão de queijo O pão de queijo. ficou tonto. Ô, Xaxá, e a turma toda, isso me faz lembrar outra experiência também, que foi uma lição assim impagável. Como eles explicando para a gente como é que funciona a justiça divina na parte de justiça e que como nós damos trabalhos para eles. Porque eles só pontuam quando nós ouvimos os conselhos que eles nos dão e a gente cumpre. Se o guardião não conseguir nos convencer, eles não pontuam, não tem crédito no seu banco da Providência. E uma coisa interessante, eu não sei se nesse caso, foi de um companheiro. Ele foi vítima de sofrer um assassinato. Mas e eu perguntei até para ele assim, mas fulano, mas por que você conhecia a pessoa que fez isso? Assim, tinha algum motivo? Aí ele falou assim, tinha, porque eu estava flertando com a esposa do cara, né, e tal. Mas não tinha tido nada, não, né? Aí o cara deveria ser mais nervoso e tal. Aí disse assim, bom, se você, ela e eles estão nessa situação, tem que haver alguma coisa, alguma causa na lei de justiça divina para poder trazer essa consequência. Não deveria acontecer, mas acontecendo, tem algum vínculo. Aí o orientador espiritual disse assim: vamos iluminar aqui a causa desse problema. Aí voltaram. Aí ele diz assim: nós estamos no século IV. É assim, estou conhecendo esses dois aí. Esse cara aqui ele era meu irmão. E essa moça aí era minha mãe.
Os dois se uniram, me roubaram todo o meu patrimônio e eu me suicidei por conta disso. Aí a gente já começa a entender. Aí diz, e quando foi que aconteceu esse outro fato? Esse outro foi na Idade Média, que ele aconteceu isso. Olha, do século IV para a Idade Média é uma viagem. Claro que ele reencarnou. Aí tá. Mas vocês vão querer continuar com isso até hoje, porque foi agora em 2025 que ele estava contando isso, né? Vocês precisam dar um ponto final nessa história. Aí eu pedi para ele conversar com o orientador. Aí ele conversou com o orientador, aí ele apresentou alguns programas e disse assim: eu recomendo esse aqui, porque esse aqui você dá conta. Os outros você não vai dar conta, não. Aí eu perguntei para ele: dá para você compartilhar com a gente ou não? Se não puder, não tem problema. Não, compartilhe numa boa. Ele falou assim: e qual foi a proposta deles? Ele que me tirou a vida, a lei diz: quem tira a vida tem que dar a vida. Ele vai ser o meu pai. Aí ele falou assim: e a companheira que foi sua mãe e tal? Aí ele falou assim: essa vai ser a minha avó. E ela só se aproximou de mim por causa do remorso. Porque depois que ela voltou para o mundo espiritual e entendeu a besteira que tinha feito, ela queria resolver comigo de qualquer forma aquela situação. Aí eu perguntei para ele assim: e você já sabe quem vai ser a sua mãe? Assim, minha mãe vai ser a minha esposa, que foi na Idade Média. Agora, imagina quanto trabalho a gente não deve ter dado para essa equipe espiritual para fazer um planejamento desse do século IV a 2025. Só isso. Aí o Armando já está falando sobre justiça divina, não é mesmo? E essas questões de ajustes, né? E livre-arbítrio, já fala um pouquinho de tudo. Eu penso que é um quebra-cabeça bem complicado de se ajeitar lá em cima, né? Por isso que existe, né, grandes equipes, né, trabalhando lá em cima, organizando esses processos de encontros e desencontros e de ajustes, que deve ser maravilhoso isso. Muito bem, pessoal. Mais algum comentário? Alguma observação? Excelente. Já estamos chegando já no nosso horário. Vamos nos preparar para a próxima semana, estudando um pouco da literatura que temos como referência. Isso. E vamos trazer alguma coisa para a gente fazer um debate na próxima semana, certo? Eu e João, com certeza. Viu? Isso. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Meu amigo tá aí também, né, Duda? Vamos embora? Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, para adquirirmos tantos conhecimentos, onde nessa bela aula que tivemos, podemos, até de leve, imaginar a grandeza da criação, do universo, dos diversos mundos. Pedimos que esses conhecimentos sirvam para a nossa reflexão, para que possamos estar sempre motivados para estudar mais e mais, e que esse conhecimento possa motivar assim a nossa vontade de aprofundar, né, nos ensinos do Evangelho, e que possamos ter nosso livre-arbítrio sempre mais aferido, para que possamos ter melhores escolhas e progredir a cada dia. São os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, que eu faço dando graças a Deus e dando graças a Jesus. Que assim seja. Pessoal, obrigado a todos, a presença, o carinho, a atenção, e que possamos estar juntos na próxima semana, hein? Todos juntos, recomeçando os nossos estudos, né, para esse segundo semestre de 2025, tá bem?
Grande abraço a todos. 26. Então, muito obrigada, Boa Xaxá. semana. Sim, boa Tchau. noite. Mando, Obrigada, beijo, gente. Boa Silvia. semana. Boa semana, Natividade. Marcinha, Obrigada para todos nós. Encontro vocês também. presencial, 1º de outubro, hein, gente? Vamos Sim, agendar. 1º se de Deus outubro. quiser. Todo mundo É, aqui. Boa noite. compreendendo. Boa boa noite, noite. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Pérsia. Boa noite a Elcio, todos, Márcia, gente. Lívia, Boa noite. Boa noite. boa Tchau. noite. Até, querido. Tchau. Tchau. Tchau, Gente, grande tchau. abraço. Até a Até próxima. mais, Xaxá. Obrigada. Tudo de bom. Tá gravando ainda, né? Opa! Boa lembrança.